Seja bem-vindo ao canal Rockin, o canal de narrações do YouTube. Não se esqueça de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para novas atualizações. As crianças nobres perguntaram se o protagonista era Deon Hart. Deon fica verdadeiramente feliz por ser a primeira vez que conversa com crianças de sua idade, mas também fica preocupado em cometer algum erro. Ele os cumprimenta alegremente. A criança pergunta se Deon está sozinho e ele responde que sua família foi conversar com o mestre da espada que irá treinar seu irmão. Então, o garoto pergunta de forma irônica se eles foram sem ele e comenta que Deon realmente não tem a menor ideia, não é? Deon fica chocado com a afirmação. O garoto diz que já se espalharam rumores de que ele é a ovelha negra da família Hart, e pergunta se é verdade que sua família o tranca dentro de casa. Deon, ofendido, responde que é claro que não, e que a verdade é que ele fica doente com frequência. O garoto se aproxima agressivamente e afirma na cara de Deon que ele está mentindo. O garoto então chama Deon de bastardo sujo e afirma que olhos vermelhos e cabelos brancos são um mau presságio. Ele argumenta que, mesmo que Deon seja da família Hart, não é possível que eles amem algo como ele, insinuando que Deon foi abandonado pela família. Por último, ele chama Deon de monstro, mas antes que pudesse terminar, Deon desfere um soco certeiro no rosto do garoto. Indignado e irritado, Deon interrompe e pergunta por que ele está dizendo tantas bobagens sem saber de nada, afirmando que sua família é gentil com ele. O nobre grita, perguntando como Deon se atreve, e revida o soco. Dando vários murros consecutivos na cara de Deon, o garoto pergunta se ele acha que faz parte da família Hart só porque seu último nome é Hart, e afirma que o prota não passa de um monstro, uma falha. O garoto, repleto de ódio, afirma que Deon é um bastardo monstruoso e que foi abandonado pela própria família. Enquanto isso, nosso protagonista reafirma em pensamentos que não, ele não é um monstro. Outro garoto nobre tenta parar o ataque covarde do amigo, mandando-o parar. Deon, muito machucado e quase inconsciente, só consegue pensar em sua família. Ao longe alguém chama o nome de Deon. É seu irmão Cruel que corre desesperadamente em seu auxílio, perguntando o que diabos está acontecendo. Ao ver o estado de seu irmão, Cruel fica chocado e apreensivo. Deon, à beira de perder a consciência, só consegue pensar no que ele representa para sua família. De volta à mansão dos Hart, alguém pergunta qual é o estado de saúde dele. O médico observa que o segundo jovem mestre possui um corpo muito frágil e é extremamente vulnerável ao estresse, além de precisar tomar cuidado com a exposição à luz solar. No entanto, ressalta que seu fígado é excepcionalmente forte. A mãe de Deon, chocada, pergunta se a situação dele é muito ruim, e seu pai, decepcionado, diz que nunca houve uma criança assim na família Hart, e se pergunta como algo assim pode ter acontecido. Deon, demasiadamente fraco para falar, só consegue se desculpar com seu pai e sua mãe em pensamento. Ele estende a mão em súplica, pensando que vai se esforçar mais, e pedindo em silêncio para que não o odeiem. No entanto, suas ações são ignoradas. No entanto, duas pequenas mãos vão ao encontro das suas. É seu irmão Cruel, que diz a Deon que está tudo bem. Cruel diz que ele não precisa fazer nada. Esse gesto deixa Deon reconfortado e orgulhoso, e ele pensa, viram, minha família me ama muito. Você não precisa fazer nada, porque ninguém espera nada de você de qualquer jeito. Ouvir isso assusta e machuca Deon profundamente. Você é um monstro. Tempos depois, Deon acorda de seu pesadelo desorientado, seus pais entram no quarto gritando por seu nome. Sua mãe perguntou o que aconteceu e como ele pôde se envolver em uma briga no Palácio Real, enquanto seu pai o lembrou de que o havia instruído a tomar cuidado redobrado e apontou para seu estado atual. Se esforçando e tremendo, Deon pediu desculpas e explicou que foram os garotos que começaram o conflito. Mas ele para antes de dar mais detalhes, pois pensa que seu pai não vai ouvi-lo de qualquer forma e pior, ele pode acabar pensando que ele é um monstro como dito por aquelas crianças. Então, Deon diz que não aconteceu nada, e seu pai conclui que foi muito cedo para ele sair de casa e o proíbe de sair por um tempo. Então, com um olhar de desaprovação, ordena que Deon fique em seu quarto e reflita sobre o que fez. Ele está sofrendo muito emocionalmente, e deseja não ser abandonado.
Ele anseia por ser amado e está certo de que seus pais estão decepcionados com ele. Sente que não pode causar mais problemas e que precisa se esforçar muito mais para superar suas próprias fraquezas. Deseja ardentemente se tornar alguém que não seja motivo de vergonha para a família Hart. Deon se entrega totalmente ao seu esforço, dedicando-se ao máximo em seus estudos e treinamentos. Os criados começam a comentar que faz dias que ele não sai do quarto, lamentando o estado atual dele. Reconhecem que ele está se esforçando e tentando ao máximo, porém, duvidam que seus esforços serão reconhecidos. Enquanto está concentrado em seus estudos, Deon ouve risadas vindas de fora de seu quarto. Ele vai até a janela e abre a cortina, reconhecendo as risadas de sua própria família. Ao olhar pela janela, Deon vê seus pais e Cruel, todos muito felizes. O pai dirige-se a Cruel com alegria e orgulho, dizendo que ele precisa dar o seu melhor. Cruel responde afirmativamente, acrescentando que eles só precisam esperar para ver. Deon observa a cena familiar com o coração partido, desejando profundamente fazer parte daquele momento de felicidade e orgulho, mas ao mesmo tempo se sentindo excluído e distante de sua própria família. No entanto, Deon está determinado e decide não ser ganancioso. Ele abre a gaveta para pegar sua espada de treino. Ele está decidido a se esforçar ainda mais e finalmente ser reconhecido por sua família. Ele resolve treinar por mais 30 minutos hoje, convencido de que precisa ficar mais forte para alcançar seu objetivo de ser reconhecido. Mesmo com o suor escorrendo pelo corpo, Deon percebe o quão difícil é o treinamento e sente como se estivesse à beira da exaustão total. Mas ele não pode parar, precisa se esforçar um pouco mais, apenas mais um pouco. Sem que ele perceba, Cruel entra no quarto, segura sua espada e pede desesperadamente para que ele pare. Quase desmaiando, Deon pergunta se aquele é seu irmão. Cruel, alarmado, pergunta a Deon o que ele está fazendo, e o prota responde que tudo o que ele quer é ficar mais forte. Vendo o estado do irmão e com raiva, Cruel grita que Deon não precisa fazer nada e deve permanecer quieto no quarto. Ao ouvir isso, Deon lembra-se de seu sonho e fica em choque. Ele se sente desolado ao perceber que nem precisa tentar no final das contas, pois é visto como uma falha por sua família. Cruel tenta falar com Deon, mas este apenas responde que está tudo bem, mesmo que por dentro esteja devastado. Entregue ao desespero, ele declara que não vai fazer mais nada, enquanto pensa que ninguém espera nada dele de qualquer forma. Por fim, Deon pede desculpas a Cruel e diz que precisa descansar agora, perguntando se ele não se importa de sair. Sozinho no quarto, Deon está perdido em pensamentos, se perguntando o que mais ele precisa fazer para ser amado por sua família. Anos depois, alguém bate na porta do quarto de Deon. O mordomo abre a porta e pergunta se o jovem mestre vai comer em seu quarto novamente como de costume. Um Deon triste e depressivo de 14 anos pergunta o que os outros irão fazer. O mordomo começa a responder, mas é interrompido por um Cruel de 17 anos, que entra no quarto e diz que seus pais saíram para resolver um assunto urgente. Deon pergunta se Cruel não estava no meio de seu treinamento, e o irmão responde que ele terminou esta manhã. Ele convida Deon para uma partida de xadrez, sugerindo que eles aproveitem o tempo juntos. Apesar de Deon desistir de tentar, Cruel ocasionalmente vem jogar xadrez com ele. Deon responde ao convite positivamente e de forma bastante formal. Cruel percebe sua formalidade e pergunta se ele o interrompeu em meio a algo importante. Deon se lembra de que não vê muito seus pais e reflete sobre isso. Deon responde ironicamente, perguntando se Cruel está brincando, pois como ele estaria ocupado com algo. Ele menciona que não recebe visitas e vive confinado em seu quarto. Deon percebe que sua frase saiu como uma chacota, mesmo não sendo sua intenção. Então, de maneira desanimada, ele confirma que não está ocupado. Cruel comenta que a nação está em caos e por isso seus pais estão extremamente ocupados. Ao ouvir isso, Deon pensa que todos dizem isso, mas que ele tem certeza de que, na verdade, eles só não querem olhar para sua cara. Com um peso no coração ele sabe que é uma mentira, mas há uma razão para acreditar nisso, então concorda com o irmão. Ele então se recorda que em horários que ele deveria estar dormindo, sua mãe vem visitá-lo.
E mesmo que ele tivesse prometido nunca mais esperar amor vindo de sua família, ele escuta sua mãe pedir desculpas e desejar bons sonhos para ele. Ele se pega atribuindo significados aos pequenos gestos de afeto e fica esperançoso, mas ao mesmo tempo se sentindo patético por ainda alimentar essas esperanças. Mas talvez seus pais realmente estejam ocupados, então Cruel avisa que não poderá vir jogar xadrez por um tempo. Deon sente uma de suas esperanças inúteis de afeto sendo destruídas novamente ao ouvir isso, e pede desculpas a Cruel, comentando que provavelmente ele deve ter sido um incômodo por vir jogar com ele todo esse tempo. Cruel diz que não é por isso, e explica que quando a guerra começar, pelo menos um membro de cada família será recrutado para o conflito. Nesse momento, soldados entram no quarto. Cruel se levanta energicamente e demanda saber o motivo da entrada dos soldados, questionando quem são eles e como ousam invadir o quarto. O soldado informa que veio entregar uma mensagem do Império. Então, ele pergunta quem entre eles é Deon Hart. Até o próximo episódio. Para novas atualizações, não deixe de se inscrever no canal.